Boa tarde, secretária. Seja bem-vinda à Rádio BNC, à TV BNC. Boa tarde a todos e todas aqui presentes, boa tarde aos ouvintes da Rádio TV BNC, em nome da gestão Paulo Azevedo e de toda a equipe da Ascendes, né, a Secretaria de Desenvolvimento Social do município de Passo do Lumiar. É um prazer vir até vocês, né, para levar um pouco mais de informações sobre os serviços, os programas, projetos, as ações que a gente executa dentro do município. Secretária, eu queria iniciar aqui a nossa conversa falando do Centro Pop, que eu queria que você explicasse para os nossos ouvintes internautas o que é o Centro Pop, como ele funciona, qual é o papel dele dentro da nossa cidade. Haja vista, né, que a gente está vivendo um momento muito difícil, por exemplo, no Rio Grande do Sul. Então, ter políticas estruturadas em momentos difíceis ajuda, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o Centro Pop. Então, o Centro Pop ele está dentro da política de assistência social da média e alta complexidade. Ele é voltado para a população em situação de rua, que está nessa condição, mas que não é cabível, existe a possibilidade dessa pessoa sair dessa condição, e é para isso que a gente executa todo um trabalho. Ele funciona lá na Avenida 13, né, com toda uma equipe de profissionais especializados nesse atendimento, onde nós temos assistentes sociais, psicólogos, orientadores sociais. Ele funciona na parte da manhã e à tarde. O primeiro momento é o momento em que eles chegam logo cedinho, né, para poder fazer as suas necessidades físicas, usar o banheiro, ter acesso à água potável. A gente pensa que isso é tão pequeno, né? Mas é dignidade humana você ter acesso à água de qualidade para você beber, lavar sua roupa, fazer sua higiene, né? Exatamente. E logo após eles tomam um café conosco e aí eles vão para o atendimento. Nesse atendimento que é individualizado, os profissionais vão saber um pouco do diagnóstico dessa pessoa. Quem é essa pessoa? Por que ela se encontra nessa situação de rua? Né? Muitos trazem a questão do uso de álcool, de drogas, né? Outros de relacionamentos, né, com a família. Então, ali é feito todo um diagnóstico social, né, das pessoas que vão procurar, para a partir daí a gente partir para os encaminhamentos. Então, a política aqui acontece de forma transversal, né? Existem questões que são voltadas à saúde, existem questões que são voltadas à questão do desenvolvimento social, e então, a partir, cada caso é um caso. Sim. O que é interessante, né, a gente ressaltar que, além do café da manhã, nós fizemos uma parceria com a SEDES, que é a Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado, sim, onde a gente consegue garantir o almoço e o jantar dessas pessoas, sim, né? Agora, é interessante a gente destacar, né, que muita gente pensa que a política de assistência, você pode pegar aquela pessoa e tirar dessa situação. Não existe acolhimento compulsório, né? Então, você não pode pegar uma pessoa que não manifesta o interesse de sair daquela condição. Por isso que existe todo um processo de acompanhamento dessas sim, pessoas, para que eles possam manifestar, né? Então, assim, nós temos casos, Sueli, nós temos casos de pessoas que manifestaram, nós temos casos, né? Inclusive, nesses casos, para cada caso, existe uma forma de tratar, né? de encaminhamento. Tem pessoas, Sueli, que eles vão, por exemplo, diariamente usufruir, no bom sentido, dessa estrutura de vocês, por exemplo. Nesse caso, são essas pessoas que aceitam a condição de ser acolhida. De ser acolhida. Por sair exemplo, dessa situação, aí vocês... Nós temos casos em que a pessoa manifestou o interesse em ser acolhida, em sair daquela situação. Então, foi feito todo um acompanhamento pelos profissionais, foi feito o cadastro dessa pessoa através do nosso Cine. Sim. A pessoa foi encaminhada para uma entrevista, nós conseguimos inserir no mercado de trabalho, numa rede de supermercado, sim, e aí manifestou o interesse de sair das ruas. Então, a gente tem a Casa de Passagem, que é um local de acolhimento, sim, e o público da população em situação de rua é um público-alvo também dela, né? Então, essa pessoa hoje encontra-se lá, sendo acompanhada por uma outra equipe, que é a sim, equipe da Casa de Passagem. Ela continua vindo no Centro Pop, não perdeu esse vínculo, e aí até consegue conversar com os que lá passam, falando dessa experiência, de como está sendo fácil. Não é, mas como está sendo exitoso essa experiência. Após alguns meses que essa pessoa já se sente preparada, ela pode ir, né,
para o aluguel social, que está dentro da política de assistência social, né, está dentro dos benefícios eventuais. Já é outro programa. Já é um outro programa. E se a gente conseguir, nesse processo, fortalecer a questão dos vínculos familiares, ela pode voltar, né, para o seio de sua família, né, se reintegrando à questão familiar. Sim. Temos 8 casos que já é de uma moradora em situação de rua, que a gente conseguiu, nesse processo de atendimento através do Centro Pop, a equipe conseguiu restabelecer os vínculos familiares. Ela é mãe, né, então ela voltou para a família dela. Então, assim, é um trabalho que é muito prazeroso porque você vê o resultado. Sim. Antes, nós não tínhamos esse tipo de serviço. Inclusive, vieram algumas críticas. A gente precisa de outros equipamentos dentro da política de assistência social e não Centro Pop, porque PASSO não tem morador de rua. E a gente não olhava tanto. É o famoso, né? como diria Paulo Guedes, os invisíveis. Os invisíveis né? da sociedade. As pessoas que muitas vezes você, quando olha, ou você naturaliza, ou você tem medo de fazer aquela abordagem. Você não sabe quem é aquela pessoa. Até porque ele está num estágio tão crítico que, às vezes, a própria sociedade, né, se afasta. Né? A própria família se afasta daquela pessoa. Então, a partir do Centro Pop, e aí foi feito todo um diagnóstico dessa realidade de PASSO. Existe ou não existe? Se existe, aonde estão? E aí, antes de se colocar, é feito isso e a gente começou a observar os resultados desse diagnóstico, né, das pessoas nessas condições. Estavam sendo atendidos lá no Centro Pop de São Luís, que fica ali próximo da Forquilha. Então, no momento em que você passa a oferecer esses serviços e serviços de qualidade, eles começam a voltar para o seu município de origem, no caso de Passo do Lumiar. Então, nós começamos no primeiro dia com 7 atendimentos. Na segunda semana já estava 17. Hoje a gente tem média de 30 a 40 atendimentos. Então, a gente já está chegando aí a quase um ano de implantação desse serviço, mais de 6 mil refeições oferecidas, né, entre café da manhã, almoço e jantar. Sim. Isso ali, para a gente fechar esse ponto, né, a gente sabe que hoje, por exemplo, o padre Júlio Lancelotti, ele faz esse trabalho lá, tem um grave problema social, né, porque a prefeitura de lá não reconhece toda essa condição, né? Então há uma crise, inclusive em sociedade, né? Porque a própria sociedade não vê com bons olhos, as pessoas acham que há desvio de conduta, que ele, né? Enfim, que a igreja não deveria se preocupar muito com isso, que isso é coisa do Estado e tal. E a gente sabe que não é bem assim, né? A igreja diz, né, o Senhor fala que Jesus se optou pelos pobres, pelos doentes e necessitados. É desses que precisam, né, do olhar da sociedade, não os que estão bons. Os bons têm que ajudar os doentes. Então eu te pergunto, qual foi o desafio? Como que a sociedade luminense viu esse trabalho de vocês? Porque eu sempre falo que se tem um trabalho que funcionou na gestão Paulo Azevedo, é a questão do social e dos direitos humanos. Por quê? Porque os direitos humanos, geralmente as pessoas dizem que é para bandido. E eu queria deixar claro, né, que o que a Sueli está falando até agora é direitos humanos. E ela não está falando de bandidos. Né? São pessoas que estavam à margem da sociedade, esquecidos, né, que eles ficam... invisibilizados. E é um estágio tão deplorável, porque você nem às vezes consegue se aproximar. Eu acho que passam 20 dias sem tomar banho, que você nem consegue chegar para tentar ajudar muitas vezes, né? Então, é por isso que você fala que não é tão fácil esse trabalho. Não é tão fácil esse trabalho. Agora, a sociedade luminense, o povo luminense é um povo acolhedor. Sim, né? Isso é um verdade, povo acolhedor. Às vezes, não consegue saber o que fazer enquanto pessoa. Né? Por uma série de questões. E como fazer. Então, vem a responsabilidade. Porque esse tipo de questão social, ele pode ser respondido de 2 formas. Através da solidariedade, né, que somos nós, enquanto cidadãos, fazendo a nossa parte, né, e através das políticas públicas. Né? Então, o que nós fazemos dentro do Centro Pop não é caridade, é o trabalho que está, né, escrito dentro da política de assistência social. Está lá no Sistema Único da Assistência Social, que é o SUAS. É o SUAS. Né? É a garantia de direitos, porque é responsabilidade do poder público, né, oferecer esses serviços, né? Agora, é claro que quem está lá faz porque gosta, né? Faz com amor, faz com
com paixão, com solidariedade, né? É uma equipe muito boa que acolhe. Nós não temos situações de furtos, de briga, né? É um ambiente muito acolhedor, é uma casa, né, muito diferente. Não estou aqui fazendo crítica à gestão de outros municípios, mas a gente passa, a gente vê como é que é, e é bem diferente. Então, eu convido a sociedade luminense, o povo luminense, a ir, a conhecer. A gente faz um trabalho de fortalecimento também de vínculos comunitários, para que as pessoas possam se aproximar, né? Então, a gente já levou pastor, a gente já levou padre, né? A gente já levou vários cursos da área da saúde. Inserção no mercado de trabalho faz parte desse Inserção no mercado de trabalho, né? Para poder fazer um olhar para dentro dos currículos, para dentro das habilidades, potencialidades de cada pessoa que está ali. Eu lembro que tem momentos assim que assim, chama a atenção, que fica na memória, né, que a gente leva. O 8 de março fez um momento ali para as mulheres que estão nessa situação, um dia de beleza. Então, assim, são coisas que levantam a autoestima, faz aquela pessoa se ver novamente enquanto cidadão, né? A busca por documentos civis básicos, a maioria deles perdem, né? Outros já deixam com a gente. Interessante, um morador uma vez conversou comigo, ele disse assim, eu sinto segurança aqui, eu vou trazer para cá para guardar os meus pertences. E nesses pertences, né, vem os documentos, vem uma foto, né, vem uma carta ou outra, e eles têm agora um lugar para deixar. E aí, na medida que eles vão expressando o desejo de ser acolhido, o município está, assim, hoje preparado para poder acolher. Temos a casa de passagem, temos o aluguel social, temos os profissionais para fazer esse intermédio, para que ele possa voltar para a família, se assim ele desejar e se a família assim quiser receber. Pedro Felipe, eu vou já te passar a palavra, você fazer um questionamento para ela, mas eu só queria fazer um questionamento aqui para a secretária, dizer o seguinte, né? Pensa falar muito assim, o Estado brasileiro precisa ser menos assistencialista, né, e dar emprego. Só que eu queria que tu falasse, porque o nosso tempo é curto, em poucas palavras, né, esse processo, porque até agora o que tu falou, para que essa pessoa, por exemplo, possa ter condição de trabalhar e se sustentar, ele precisa de fato ser preparado, porque é como se fosse a primeira vez dele a andar novamente com suas próprias pernas. Eu posso fazer esse paralelo, uma criança que anda pela primeira vez. E ele deixou de andar e agora o município, né, as autoridades públicas estão tentando deixar ele caminhar só. É essa a filosofia, porque é para a pessoa entender que não é apenas um processo assistencialista, mas que há uma intenção de melhorar a questão do emprego, da renda, mais emprego no município e tirar essas pessoas do mundo invisível e trazer para o mundo real. Então, você quer me desafiar no programa, quer que eu seja rápido para falar de elementos, de expressões da questão social fazer uma que resenha, são tão diversas, né? Então, é assim, mas fica à vontade. A questão, a gente vê que a gente vive num modelo econômico que ele é capitalista. Eu acredito que muitas coisas que a gente vê de expressões da questão social, você vê por conta desse projeto político neoliberal e capitalista, né, que coloca muitas pessoas, né, nessa situação. Então, a gente vive na questão da especulação imobiliária, a gente tem aí a questão dos conflitos por terra, pessoas que não têm, né, a questão da habitação, e aí a gente vê o crescimento das ocupações, né, e essas pessoas, né, sem moradia, a questão do desemprego, a questão... É um combo, né? É um combo, né, do acesso a uma educação de qualidade, né? As pessoas às vezes têm que fazer a opção entre trabalhar e estudar, né? Então, assim, são questões assim, muito amplas. Que acabam levando para esse lado. Que acabam levando para esse lado e agregado a essas questões tem a questão do uso de drogas, né? E a questão do uso de álcool. E aí essas questões acabam levando a conflitos dentro do próprio seio familiar. E essas pessoas saem de suas
do seu seio familiar, de suas casas, para poder viver na rua, né? Porque não conseguem mais suportar o peso desse sistema, de estar desempregado, do uso de álcool, de drogas. Sim. E as pessoas na família não conseguem ou não tem forças o suficiente para poder lidar com esse problema. Aí vem o Estado, a necessidade do Estado de garantir o direito para essas pessoas no momento em que elas mais precisam, no momento em que por alguma dessas questões ela se perdeu na vida e ela precisa ser resgatada. Então nós temos que estar pronto para poder oferecer um serviço de qualidade através de políticas públicas que se dão de forma transversal. Como eu havia dito, não é só a questão da assistência social, é do desenvolvimento social, porque entra a habitação, é da segurança alimentar que está lá dentro do desenvolvimento social, é do emprego, trabalho e renda, que está dentro do desenvolvimento social, é da saúde, é da educação. Para poder desenvolver a sociedade, né? Para poder desenvolver a sociedade e não deixar que pessoas possam chegar a esse ponto, né? Eu vinha conversando, né, sobre uma questão que eu soube ainda há pouco, fiquei um pouco triste, porque a gente acompanha uma família e essa nossa usuária, a gente chama usuário, gente, é um termo, não significa que é usuário de drogas, é um termo da política de assistência social. Essa usuária que vem sendo acompanhada pela nossa equipe, ela já está com 4 filhos, né? Acho que o menorzinho deve ter 4 meses e ele foi uma criança acolhida. E aí ela está grávida novamente. E a gente ainda nem conseguiu trabalhar tudo aquilo que a gente tinha no nosso plano de trabalho, de fortalecimento dos vínculos familiares, comunitários, da questão do emprego, trabalho e renda para a família, para tirar ela daquela situação e já se encontra grávida novamente. E o que a gente pode fazer? Acolher e continuar trabalhando, orientando, informando, encaminhando para os serviços necessários. Mas a gente fica muito preocupada, né? Porque quando a gente tem uma família bem trabalhada em todos os sentidos, essa família consegue se desenvolver e não cair, né, nessas expressões da questão social. Mas Pedro vai já falar, porque ela puxou um assunto é porque a questão é o seguinte, por exemplo, ela já está com 4 filhos, é isso? Isso. Aí está no 5º. Aí já... Jovem, né? Jovem, né? Não, para os estudos, precisa estudar mais. Porque eu te pergunto o seguinte, não há uma política, por exemplo, de fazer laqueadura, por exemplo? Existe. Estávamos ali no gatilho para poder conseguir. Ela já tinha manifestado interesse. Isso, ela se manifestou, não deu tempo. Manifestou interesse, isso não deu tempo. Vai vir outro menino. A gestação vem primeiro. A gente fica preocupada, a gente fica feliz. A vida é prioridade. A equipe está feliz em continuar esse atendimento, esse acolhimento, né? E assim, a gente vai tentando fazer as orientações e transversalizando os serviços para poder atender cada vez melhor, né, essa população que tanto precisa da gente. Pedro, agora é contigo. Boa tarde mais uma vez, secretária. Boa tarde, agora a gente muda um pouquinho essa pauta, né, falando mais a respeito da questão da empregabilidade. Daí eu queria que a senhora falasse um pouco a respeito do Cine, como é que está funcionando, né, como é que está essa questão dos atendimentos, que oportunizam muitas vezes, né, e auxiliam, né, os jovens, enfim, a população de uma forma geral, né? Eu sou muito encantada pelo trabalho do Cine. O Cine tem um coordenador que ele coordena a política que o Cine está dentro, que é a política do trabalho, renda e economia solidária, um jovem fluminense que é o Daniel Belo, e que tem feito assim, um trabalho maravilhoso. Tem uma parceria com a Secretaria de Trabalho do Estado, né? Na parte de capacitação dos profissionais, e é um serviço que tem crescido muito. Nós conseguimos colocar esse serviço numa das avenidas principais, que é a Avenida 13, um espaço mais amplo para que as pessoas tivessem mais acesso, porque muita gente desconhecia esse serviço dentro do município de Passo uma rua até transversal, uma rua transversal. Não tinha essa visibilidade, não conseguia contemplar a questão do acesso às pessoas com deficiência, né? A questão da acessibilidade, que muitos prédios aqui no município têm essa dificuldade. Então, nós conseguimos ir para 13, dando mais visibilidade e acessibilidade às pessoas. E o número de atendimento só tem crescido, e junto com o número de atendimento, a questão da inserção no mercado de trabalho. Eu trouxe até alguns números, eu sempre ando, gente, com um papelzinho.
A colinha, né? A colinha, né? São mais de 2.400 atendimentos, né? Cerca de 500 pessoas encaminhadas para entrevistas, isso só agora, janeiro, fevereiro, março e abril, são dados desses 4 meses. E, em média, 20 pessoas inseridas ou reinseridas no mercado de trabalho a cada mês. Então, assim, nós já estamos no 4º mês, são 80 pessoas inseridas no mercado de trabalho através do Cine. E aí a gente conseguiu colocar dentro do Cine, que é um prédio grande, uma outra política que dialoga com a questão do trabalho, emprego e renda, que é a economia solidária, que estava na invisibilidade também no município. Eu digo invisibilidade porque não tinha um espaço para as pessoas saberem que ali estão os artesãos, né, organizados, artesãos e as artesãs, uma parceria muito forte com as artesãs aqui do município de Paço Lumiar, um lugar onde que elas conseguem expor o seu trabalho, vender o seu trabalho e fazer cursos, né, de formação, de capacitação. Sim, aperfeiçoar. Agora mesmo, amanhã, né, e eu já aproveito, né, Dia das Mães está chegando, domingo, vamos comprar dos nossos artesãos e artesãs luminenses, lá no Seslum, na Avenida 13. Elas estarão fazendo uma linda feira de artesanato. Eu falo muito elas porque é a maioria, mas nós temos artesãos também. Elas e eles estarão fazendo, né, essa feira, começa amanhã das 8 até às 12 horas. E à tarde vai ser o encerramento de um curso que está sendo finalizado, um curso de bijuteria. Já vai ter essas bijuterias lá, à mostra, muita coisa linda. Para quem gosta, para quem quer comprar sua lembrancinha, você está fomentando, né, economia dentro do seu próprio município. Exatamente. Vale a pena, muita coisa linda. Meu apezinho está todo montadinho lá com coxas de retalho, um monte de vasos, a coisa mais linda. Gente, a coisa mais linda. É a nossa cara, a cara do maranhense e do Nordeste. Quando você fala, né, a questão da... Existem várias políticas, né, o empreendedorismo, né, a agroecologia, né? São várias medidas que você trabalha com essas famílias. E eu digo isso porque eu tive uma experiência muitos anos atrás na Costa do Sauípe, em Salvador, onde vários jornalistas foram convidados para acompanhar uma experiência, que foi uma área que foi adquirida por um resort, né? Em contrapartida tinha que fazer uma contrapartida, né? E aí aquelas famílias que viviam de fazer carvão, cortar e aí o município teve que fazer um mapeamento, a Secretaria de Desenvolvimento Social, né? E aí a gente foi acompanhar essa experiência financiada pelo Banco do Brasil, né? Então foi uma experiência muito boa. Vários jornalistas aqui do Maranhão e radialistas, e a gente viu como a gente, conversando com essas pessoas, secretária e Pedro Felipe, quer dizer, a pessoa ganhava R$80. A partir das cooperativas, construiu-se a cooperativa, né? E aí o seguinte, a produção era vendida para o resort, a obrigação do resort, em vez de ele comprar de outros estados, comprava dessas famílias que foram mapeadas, e o que sobrava, né? Porque era, por exemplo, a produção tinha-se toda semana, toda quinta, toda quarta-feira livre, onde a própria população adquiria esses produtos. Então, são políticas dessas, secretária. Eu queria te ouvir sobre isso. São essas práticas que você acaba diminuindo, né, o desemprego, a violência. E você melhora a autonomia financeira de mulheres e homens dentro do município. Você melhora a média do salário das pessoas, a questão do IDH também. Eu queria te ouvir sobre isso, porque ele pulou de R$80 à época, né, para R$1.500. Aí ele chegava, olha, você está vendo isso aqui? Aí qual era a política? A família tinha uma vaca que dava o leite, aí tinha uma área que fazia criava galinha, aí outra pato, né? Aí tinha a horta. Isso era muito legal. Aí, quando a gente foi lá conhecer o projeto já tinha 2 anos de implementação.
E ele disse, meus filhos que moravam aqui, meu filho já faz faculdade, é com esse dinheiro que a gente já consegue colocar nossos filhos para fazer agronomia. Tipo assim, uma política para que a próxima geração deles já fossem, né, tivesse uma condição melhor, quer dizer, que aqueles produtos que eles já tivessem uma assistência técnica interessante, não fosse mais uma assistência importada, mas que tinha um filho que era pecuarista, agrônomo, né, enfim. Na tua fala, tu traz vários elementos importantes. Ainda dentro do SESLUM, que é esse Centro Luminense de Economia Solidária, sim. A gente vê algumas experiências que dialogam para um bem viver melhor do município. Sim. Por exemplo, nós temos artesãos que trabalham com a questão do pneu, né, da reciclagem do pneu e faz assim puff, faz mesas. Tem um problema grave na região metropolitana, um abandono de pneus. E aqui no município de Passo do Lumiar é imenso. Então, assim, faz peças maravilhosas que são reutilizadas e a gente está gerando renda e fazendo uma grande influência para a questão ambiental, uma influência positiva, né, dentro da questão ambiental. Nós temos também no município comunidades que trabalham com a questão agroecológica, a produção de mel, de docinhos, docinhos caseiros, geleias, né? Então, assim, tem muita coisa legal dentro do município e aquele espaço, ele é um espaço que dá visibilidade a essa produção, que é invisibilizada até dentro da região metropolitana. Parece que o município não produz. Sim. E aí, quando tu trabalha essa experiência da agroecologia, eu saio de dentro do desenvolvimento social, mas que também é desenvolvimento, porque tem a questão da segurança alimentar, mas é coordenada pela CEMAPA, que foi a questão da execução do PA aqui no município, né? E que foi, assim, um programa belíssimo, que vai voltar agora no mês de junho para julho, porque agora é época de chuva, né? A questão das folhagens dá fica tudo ruim. Mas, assim, foi maravilhosa essa experiência. E aquelas cestas... São as cestas verdes, que isso não é nem uma cesta. É um cestão, né? É um cestão, um pacote assim, enorme de hortaliças. São produtos bons. Muitas pessoas recebiam as cestas verdes e dividiam com as famílias, com os vizinhos, porque a quantidade de folhas, de verduras, né? De frutas, suco, até o bolo de macaxeira já vinha, pãozinho caseiro, então assim, muito interessante. Foi desenvolvido através dessa parceria com a secretaria, ainda na gestão da secretária Júlia e do secretário Genilson, que estava como adjunto, agora é o atual, e a gente vai dar continuidade a esse programa dentro do município, que fortalece os nossos agricultores familiares. Isso é importantíssimo, porque ele faz a entrega ali direto na CEMAPA de um alimento extremamente saudável, porque os nossos agricultores familiares, eles não utilizam agrotóxicos, e eu te digo isso por experiência própria. Tu sabe que eu vim da FETAEMA, fui assessora técnica e política da FETAEMA há mais de 13 anos e rodava aqui o município todo dentro das comunidades, fazendo formação com os agricultores familiares. E sempre a gente orientando para essa questão do não uso do agrotóxico. Então, você está oferecendo um alimento extremamente saudável. E você acaba barateando o produto, né? Porque começa a produzir em maior escala e fica mais barato. Né? E esse produto, né, sem o uso de agrotóxico, é um produto orgânico, é um produto gostoso, saudável e que vem para onde? Para as famílias que mais necessitam através dos CRAs, né? Então, existiu todo um edital onde os agricultores se cadastraram para oferecer seus produtos na CEMAPA, e o edital onde que as entidades, escolas comunitárias, e nós também entramos nesse edital através dos nossos CRAs, dos nossos equipamentos. Então, essas entidades recebem as cestas verdes para poder entregar para as famílias acompanhadas. Então, assim, você vê um ciclo de uma política pública funcionando, dando resultado, gerando renda, com uma alimentação saudável na questão da saúde, aumentando a produção e a qualidade de vida. Então, em uma só questão, eu gosto de políticas públicas e programas que você interage de uma forma que você vai dando resultado para várias categorias. E quando você fala isso aí, isso não é só na teoria, é na prática. É na prática, e se uma política dessa, ela continua... Você sabe aquele agricultor familiar que tem sua produção, investe na sua produção e não tem para onde oferecer? E agora eles ter essa renda mensal ali, fixa, o dinheiro ele vai investir mais, pode botar um vizinho para trabalhar com ele, pode botar mais ele garante
aquisição de outros produtos, o que fomenta também o mercado, né, o comércio dentro do próprio município. Isso. Os comércios começam a crescer. Porque ele vende as verduras, as suas hortaliças, a polpa de fruta, mas ele vai comprar a carne, ele vai comprar o material de limpeza, o material escolar, né? Ele vai investir na sua casa, no tijolo, no cimento para poder aumentar. A questão então aumenta o comércio também. Da construção civil, da né? Construção que acabar comprar tijolo, ele vai ter que ampliar, fazer um projeto a mais. E na verdade, você vê isso, com o passar dos anos, a cidade começa a se potencializar, como aconteceu lá na Costa do Sauípe, né? Porque aí a cidade está muito mais preparada, vem novos investimentos, novos espaços. E essas pessoas que têm sua raiz no campo, elas não precisam sair do campo, que é uma das coisas que a gente... É uma bandeira de luta muito nossa, né? Que viemos dos movimentos sociais. Porque senão você enfraquece, né? Porque você enfraquece o campo, você acaba abrindo espaço para especulação imobiliária, para a questão dos conflitos de terra, você não dá sentido à terra, porque o sentido da terra é esse, ele produzir, alimentar, servir de moradia, né? A terra, ela tem esse sentido, né, para a vida das pessoas. Então, assim, com políticas públicas de assistência técnica, para que ele produza bem, com qualidade, para que a questão das estradas chegando, a questão da educação chegando cada vez mais perto, para que essas pessoas que vivem no campo, elas não tenham... elas possam escolher, ter o direito de escolha, de dizer se elas querem ficar ou se elas querem sair, mas não ser obrigadas por não ter essas políticas públicas dentro do espaço. Isso que a gente vê muito nos anos 70, 80 e até 90, os famosos retirantes, aqueles que se retiraram de suas terras, né? O próprio Luiz Gonzaga fala sobre isso em Asa Branca, né? Quando a chuva cair, eu vou voltar para o meu sertão, né? Porque quando chovia, era sinal que ia ter a fartura podia plantar e permanecer naquele local. Era muito, né? Então é muito disso. Então é uma política que muito importante e interessante isso, meu querido Hélio Soares, ali Pedro, é que o produto de qualidade e uma das pessoas que mais empregam e produzem alimentos de qualidade é a agricultura familiar, esse eixo aí, né, do empreendedorismo, do artesão, que são produtos de qualidade, né, e que acabam fomentando, né, o emprego e a renda, porque eu defendo muito, Pedro, essa questão vocacional. Para mim, os estados, por exemplo, o Maranhão, deveria fazer um mapeamento vocacional. Você tem aquele litoral que vem Porto Rico, Alcântara, não sei o que, ali poderia ser um polo pesqueiro, né? Pasto do Miá pode ser um polo, né, de produzir hortifruti, mel, né? Então, assim, porque eu fico preocupado, teve essa questão do Rio Grande do Sul, me mexeu muito comigo, mostrando o quanto a sociedade brasileira não está preparada para grandes enfrentamentos do ponto de vista estruturante, né, do país. O caos que se viu no Rio Grande do Sul. Gente, o Rio Grande do Sul quebrou. O Rio Grande do Sul está quebrado, né? O acesso a Porto Alegre, só de estradas, é 1 bilhão. Né? E aí, na política, na eleição que teve para prefeito, para governador, não tinha uma linha para combater esse tipo de situação. Então, quando o Sueli fala essa situação, quer dizer, não sei, Pedro, a tua opinião de Sueli, assim, está na hora de as pessoas que pensam isso, porque eu acho que essa política aí da prefeita Paula Azevedo, através das suas secretarias, na área da assistência, do desenvolvimento e da questão humana, vai fazer muita diferença nas próximas décadas em Passo do Miná. Escreva que eu estou falando isso hoje, porque as pessoas vão ter esse anseio e vão cobrar daquilo que já está. E é interessante na política da gestão Paula Azevedo, que às vezes serve até de crítica, mas a gente tem que fazer um olhar bem reflexivo, porque assim, a execução em várias frentes, sabe, Nilson? Porque às vezes existem... os programas. Não, existem prefeituras que investem só na questão de infraestrutura. Eu ia falar isso, né? mas não queria falar. Ela é importante, Sim.
Mas a saúde é importante, a educação é importante, a questão ambiental, olha o Rio Grande do Sul, é importante, questão ambiental, né? E o desenvolvimento social, não é porque eu sou secretária dessa política, é extremamente importante, porque na hora que vem a vulnerabilidade social, as questões emergenciais, está preparado, né? Quem responde com suas políticas públicas e tem que estar preparado é o desenvolvimento social, através da política de segurança alimentar, através da política de assistência social, da questão da habitação, dos seus benefícios e programas. Então, a gente consegue perceber que é um conjunto, né? Uma articulação que o gestor ele tem que fazer um olhar para todas as frentes, porque se uma não funcionar, a outra também não funciona. Mas lá na frente vai fazer falta, né? O município entra em colapsos. Se nós não tivéssemos o Centro Pop, onde que estaria a nossa população em situação de rua? Se nós não tivéssemos os nossos CRAs acompanhando as famílias, fortalecendo vínculos familiares e comunitários, como é que estaria as nossas comunidades, os nossos bairros? Se nós não tivéssemos os programas emergenciais, que são os benefícios eventuais, e aí olha um que é importantíssimo, que é o auxílio funeral. O auxílio funeral no momento em que aquela família que não tem condições financeiras, é caro, porque é caro, né? No momento em que ela mais precisa, ela pode ligar para a prefeitura através do plantão social do auxílio funeral e requerer esse benefício, que é direito dela, e fugindo dessa forma do assistencialismo, né? Porque a pessoa, quando ela liga, eu não estou dando caixão para ninguém, é garantia de direito, está lá na política de assistência social, e as pessoas precisam saber disso, né? Elas precisam saber disso, que a cesta básica que chega é através da política de segurança alimentar, ou é através dos benefícios eventuais. Que é outro tema muito caro, a questão da segurança alimentar, né? Porque essa questão me incomoda muito, né? Porque as pessoas falam assim, fica dando comida, fica não sei o quê, ele precisa... Quem tem fome tem pressa, gente. Dizia Betinho, né? Porque tudo, me parece assim, que tudo que resolve é o emprego. Dá um emprego para ele, mas se esse cidadão não tiver o que... E até a gente chegar na questão de conseguir emprego para todo mundo, num país extremamente em desenvolvimento e capitalista, onde quem tem quer ter cada vez mais... extremamente periférico, extremamente, a gente vive uma política racial também, de preconceito racial, onde nossa população, a maioria são pessoas negras, são pessoas que vêm da periferia, às vezes não são inseridas no mercado de trabalho por essas questões. Então, é preciso sim ter benefícios eventuais, assim como eu também sou a favor das cotas afirmativas, porque é uma forma de você se inserir, né, de uma situação que foi historicamente de direitos negados. Então, uma forma de você inserir, de você responder essas questões sociais agora é através dessas políticas públicas, sem perder de vista que é preciso gerar emprego, gerar renda no município, investir... E se a gente for ver, secretária, essa questão já existe muitos negros e negras que se hoje estão em alguns patamares da sociedade, porque lá atrás houve essas políticas. Exatamente. Sempre vai haver essa necessidade, mas aos poucos você vai diminuir essas políticas, porque ninguém vai dar o almoço eternamente. Exatamente. Depois que ele tem condições de comer e tal, aí tem que dar vaga para outra pessoa. Né? Quantas pessoas a gente conhece? Filhos, eu tenho um exemplo dentro da minha casa, filhos de trabalhador e trabalhadora rural, que a partir da questão das cotas fez faculdade de direito, que é dito um curso elitizado, né, na nossa sociedade, e no último ano do seu curso passa na UAB, porque muita gente diz, né, que as cotas afirmativas, a pessoa não tem o mesmo intelecto, tem gente que tem essa a mesma questão cognitiva, de quem é como se fosse um favor, está entrando de qualquer forma. Não, passou, né, está aí exercendo sua profissão. Então, assim, a gente vê os resultados dessas políticas públicas. As pessoas precisam de oportunidades, e essas oportunidades elas têm que ser criadas. É só com as cotas? Não, a gente pode corrigir agora através de um ensino de qualidade, para que não se possa ter lá na frente a questão de cotas afirmativas. Mas até lá é preciso garantir essas condições, porque a gente sabe quando vamos fazer análise de dados,
dos dados de que onde é que estão as mulheres que sofrem violência, onde é que estão as mulheres que estão fora do mercado de trabalho, qual é a cor delas, qual é a renda da família delas, de onde que elas vieram, onde que elas moram. Os dados revelam para essas pessoas. Eu queria trazer um outro assunto e depois eu passo para o Pedro. Vamos falar sobre criança e adolescente, né? Que é um outro tema, né, que eu acho que é importante. E aí eu tive informação aqui, por exemplo, é um programa, né, Criança Feliz. É isso? Criança Feliz. Que são 140 famílias acompanhadas com suas crianças e algumas delas gestantes. Porque tem uma coisa muito importante que eu aprendi com uma pessoa, que quando você olha para o jovem, para a criança, para o adolescente, você tem que olhar para a família deles também. Porque não adianta você trabalhar eles sem olhar para quem os traz até essa condição ou traz ao mundo. Eu queria que tu falasse sobre isso. Essa gestão, ela fez um olhar para algo que eu te confesso, que eu já tenho mais de 15 anos de formada na área de serviço social, que eu sou formada também em geografia. Pela UFMA, né? Não. Pela UFMA, serviço social, e o EMA, geografia. Eu andei pincelando, se tu ver aí o currículo, tem hora que eu olho, aí minha mãe que diz assim, minha filha, tu vai fazer outra coisa, eu vou pós-graduar agora em gestão e saúde. Agora eu quero a educação do campo. Aí por último, eu grávida, Sônia, eu disse, eu quero voltar a mexer nos mapas. Por isso que quem me olha fazendo planejamento vai ver muito andando com mapa, quero fazer geoprocessamento. E encarei também especialista em geoprocessamento, porque é interessante você ter uma visão de várias áreas, isso te ajuda a pensar melhor, né? Ter uma noção de cada política pública, fazer suas contribuições, isso é muito importante. Mas, pois bem, o Criança Feliz, ele vem sendo trabalhado no município de Passo do Lumiar de uma forma muito bonita e com resultados. E isso que tu fala é muito importante porque ele trabalha a família de crianças de 0 a 6 anos. E assim, o município fez um olhar, a questão que eu disse que eu nunca tinha trabalhado, da primeira infância. A gente fala muito de criança, fala muito de adolescente, mas a primeira infância é o momento inicial daquelas crucial, crianças. Né? Importante, né? A memória afetiva, a memória, a construção do emocional, do caráter, daquelas crianças que serão futuros cidadãos luminenses. Então é preciso fazer um olhar, ver como é que está essa relação, porque essas questões sociais que eu falo, elas se expressam no seio familiar de várias formas. Então vem a violência, com a falta de um emprego, do dinheiro em casa para comprar comida, uma coisa vai puxando a outra, e essas crianças, elas estão lá. Às vezes é um tempo tão corrido para aquelas mães que elas não conseguem brincar, fazer o lúdico, ensinar os seus filhos, ou não tem condição de comprar um brinquedo. Sempre assim, né? Porque a pessoa me ligou ontem falando que a minha tem 9 filhos e tá grávida de novo, pro 10º. Aí eu pergunto, pai, como é que ela dá conta de dar atenção para cada uma dessas? Assim, aí tu trouxe isso, então eu me lembrei. Como é que você vai dar carinho, amor, afeto, porque tu tá aqui no 6º, aí o 7º chora. E dá trabalho, eu só tenho um. Eu só tenho um também, meu irmão. Mas vale por 10, aí eu fico assim, não, um é o suficiente, ele só tem 2. O desafio, né, de criar, de educar. Então, as orientadoras sociais que fazem a visita, e aí não é um atendimento feito no nosso equipamento, é as visitadoras indo até a casa dessas famílias, conversando, dialogando, observando aquele seio familiar para poder fazer outros encaminhamentos, levando o lúdico para melhorar a aprendizagem. Olha, desse papel bem aqui que sobra, do papel higiênico, você consegue fazer isso, fazer esse joguinho das tampinhas de garrafa PET. E aí elas vão ensinando os lúdicos e sai cada brincadeira. É uma delícia passar nesse setor. E cada dia elas estão fazendo um joguinho diferente para poder levar, né, reciclável, para poder levar até as famílias e as mães, a partir desse momento ali, daquela paradinha, se conectando com seus filhos. O emocional, o vínculo afetivo familiar que está lá na política de assistência acontecendo bem ali naquele local. Então, assim... E já diminui lá, né? Exatamente. Tipo, essas crianças se você aqui... fortalece aqui,
já faz com que não chegue lá no conceito tutelar, por exemplo. Exatamente, né? Já vai para outro caminho. Já vai por outro caminho. Interessante isso. Um caminho do bem viver, da qualidade de novo aqui, né? de vida. É muita coisa, gente. Olha, a política de desenvolvimento social é uma política muito bonita, ampla, né? muito grande, ampla. Né? Não fizemos tudo, né? Não fizemos. Eu estou há 1 ano, fiz agora no dia 5, 12 meses à frente dessa pasta. Sei que tem muita coisa para ser feita, mas muita coisa foi feita. Me orgulho muito dessa oportunidade. Quando eu recebi o convite, muita gente diz assim, amiga da prefeita. Não. Eu trabalhei com a prefeita fazendo o papel de assessora. E você, como assessora, você orienta aquela pessoa a fazer, dar noções de onde que pode atuar, o que pode fazer, as questões da pauta, das formações. Mas o diretor, no caso que naquela época ela era diretora da federação, ela faz a opção e constrói o planejamento. O assessor está sempre nessa saia justa. Ele orienta e às vezes nem tudo que ele orienta é feito, ele é bem complicado. Então a gente vai e num processo de construção, né? Porque eu digo que existe, eu gosto muito dessa parte de Gramsci, quando ele fala dos intelectuais orgânicos, que são pessoas, e no movimento sindical a gente vê muito isso, são pessoas que não tiveram acesso à formação em nível superior, mas elas são de uma intelectualidade extrema. E a prefeita Paula Azevedo traz isso na sua bagagem pelas vivências, né? O movimento sindical, de você rodar o Brasil todo, os municípios todos, ele traz essas vivências para a resolução as formações, as resoluções de problemas. Então, assim, mas antes desse trabalho, e é claro que num trabalho outro você vai ganhando afinidades, né? Vocês não são amigos de conversar e tal. Então, essas relações, elas existem. Mas eu digo que é uma relação extremamente profissional. Quando eu aceitei o convite para vir para desenvolvimento social, eu disse, eu preciso de 30 dias. Se eu observar que eu não dou de conta, eu entrego, porque eu não quero prejudicar o cidadão luminense. Então, assim, em 15 dias, eu já conseguia ter a noção da Secretaria de Desenvolvimento, seus pontos fracos, seus pontos fortes, naquilo que eu vinha para poder fazer a execução. Então, me sinto muito à vontade, sou formada em serviço social, especialista em várias áreas, compreendo não só da agricultura familiar, mas compreendo daquilo que eu passei a minha vida toda estudando para poder exercer. E faço a defesa também da categoria, sei que muita coisa é preciso fazer, história do concurso público, né? Dentro da desenvolvimento social, a gente percebe essa necessidade. Infelizmente, a gente está às vésperas das eleições, já não pode mais fazer, mas quem venha que assume esse compromisso com a política de desenvolvimento social, olhando para a questão das assistentes sociais, que são, sabe, uma categoria que faz um trabalho belíssimo, psicólogos, advogados da área social, orientadores sociais, né? Então, assim, são pessoas que movimentam essa política e que fazem realmente acontecer. Está dando certo? Não é porque eu sou uma boa gestora só, não, mas porque a gente tem uma equipe de qualidade. Eu sei que as pessoas seguem, né? Os analistas seguem, vocês da imprensa seguem. O número de pessoas que são exoneradas é pouquíssimo. Eu cheguei e o quadro continuou ali, né? Alguns remanejamentos aproveitando a habilidade de pessoas. Quem estava no setor assume essa coordenação que você dá de conta. Né? Então, assim, o resultado a gente consegue visualizar. Agora, é claro que sou muito aberta a críticas construtivas, de questões mesmo que possam ser agregadas, mas dentro da política pública. Felipe, a última pergunta e as considerações. Eu vou fazer logo 2 ou 3 aqui para a secretária. Nosso diretor já está se mexendo ali. Secretária, eu vou entrar um pouquinho no âmbito já político, eleitoral, né? Porque eu acredito que seu nome que foi anunciado aí para fazer a coordenação da pré-campanha, né? Do cuidar do processo, vamos dizer assim. E também eu gostaria também de aproveitar, já puxando esse gancho, que a senhora falasse também, que aí já é mais a sua área mesmo, e da questão do projeto, acho que é Passo em Ação. Em Ação, pronto. Vou falar primeiro do Passo em Ação para a gente tentar desvincular a secretária do político partidário. Assim, né? Então, o Passo em Ação.
Antes de você falar, porque eu já vi uma crítica, né? O pessoal fala assim, Passo em Ação é tipo como se fizeram uma crítica, não sei se foi quando passaste lá no Jornal Cultura News comigo, que o pessoal dizia que Passo Meia tudo era colorido, todo mês tinha uma cor diferente, era o passo das cores, né? E assim, parece que eu já ouvi uma crítica assim, que esse Passo em Ação ele não é uma coisa muito efetiva, mas na verdade, assim, do ponto de vista que é muita palestra, não sei o que, aquelas coisas, não é aquele entendimento profundo, né? Mas assim, eu queria aproveitar e dizer que não é bem assim não, porque eu já fui, né? E eu acho que é outra política que a prefeita acerta. Por quê? Porque, gente, nem todo mundo tem condição de sair da sua casa. Ele já está respondendo. Para sair. Não tem mais coisa para te responder, só para dizer assim, que não tem condição, né, de ir. Mas tem outras coisas que você falasse, porque às vezes não é apenas um único atendimento. Porque é o seguinte, muitas das vezes você vai, né, precisa de vários lugares, né? Então, olha aí, tu já trouxe um dos elementos que eu justifico o sucesso do Passo em Ação. Sim. Que é isso. Você deixar de fazer política pública dentro do birô, dentro desse espaço aqui sentadinho. Gostei, birô. Né? Sentadinho. Sair do gabinete para ir para a rua. Sair do gabinete lá na comunidade, escutar as críticas, ouvir e dar respostas na medida do possível, que nem tudo você é capaz de fazer, mas se você consegue fazer esse processo de escuta, você consegue dar respostas mais efetivas. Então, Passo em Ação é isso. Tínhamos ações sociais? Tínhamos, mas geralmente quem iria para essas ações sociais as secretarias que já têm na sua praxe, no seu exercício profissional fazer isso. São aqueles profissionais que já estão ali, enfermeiro fazendo a vacinação, a médica consultando, assistente social vendo um CAD único, o pessoal do Cine. Mas de repente você consegue levar a Secretaria de Meio Ambiente para falar sobre questões ambientais, a Secretaria de Cultura para falar da cultura, do esporte e do lazer, da questão de como é importante você se movimentar, o pessoal da odontologia fazendo um processo de aplicação do flu, o pessoal da pedagogia montando uma salinha porque as mães, que é um público, né, alvo, né? Alvo, e o principal que vai, não tinha onde que deixar seus filhos, já ficam ali numa salinha pintando, fazendo alguma atividade, fazendo uma atividade enquanto a mãe vai na vacinação, enquanto a mãe atualiza seu cadastro único, renova seu cadastro dentro do Cine. Nesse mesmo dia se passa com a questão da limpeza daquela comunidade, porque quando você visita a comunidade, tem as visitas técnicas antes, ela já te diz, olha, aqui não está limpa, aqui está faltando uma lâmpada aqui, aqui é preciso uma operação tapa-buraco. Então vem um monte de coisas para você responder, e você consegue responder e ter noção porque você foi até lá. E às vezes falta muito isso, o ir, o olhar, o saber do problema, porque Passo é enorme. Então assim, tem crescido cada vez mais o número de serviços, porque um parceiro olha e diz, não, eu quero acompanhar a ação. O SESC veio com serviço odontológico, a Equatorial já vem oferecendo o seu serviço dentro do Tarifa Social, e a coisa foi crescendo, e a comunidade, que é o feedback principal nosso, não são dos analistas, diz que fizeram aqui uma coisa que tem muitos analistas políticos, né? Muitos cientistas políticos, que bom. Mas o grande analista da situação é a população, no meu ver, isso é uma opinião minha, porque ele te diz se você está no caminho certo, e no momento que você começa a ver as lideranças, mora na cidade, mora no bairro, né? As lideranças comunitárias, a comunidade te dizendo que foi um sucesso, que quer que você volte, né? Então é porque está dando certo, e é uma coisa que, se vier um próximo governante, pode mudar o nome, mas que continue indo para dentro das comunidades. Porque tem muita gente que não consegue, e o serviço de mobilidade urbana ainda é muito precário para o tamanho de Passo, que é o sexto maior município do estado, né? Sexto maior município do estado, não consegue dar essas respostas. Então, vem naquilo que tu disse, dizendo que o dinheiro da passagem para fazer a atualização de um CAD único, né? Então, vai lá e consegue naquele mesmo dia fazer, e no sábado a gente vai estar numa outra comunidade fazendo Passo em Ação. E nos finais de semana também é na APAC, né? Na associação. Legal. Nós
vamos instalar com todos esses serviços, e aí já tem um calendário que já está até junho, chegando cada vez mais, e a gente vai levando até o último dia dessa gestão, fazendo isso. O legal que eu queria só destacar, né, porque assim, a secretaria ela encabeça todos os projetos que vem outras secretarias ali ao redor, né? Exatamente, assim, todo mundo se vê parte. Embora não tenha na sua trajetória esse histórico de participar de ação social, tem umas secretarias que não têm esse costume. Mas que é importante. Mas que é importante, começam aí. Quem não tem serviço, vai ao menos para poder estar olhando e né? Essa questão bem é muito séria, problema de lixão em Passo do Minhoca. De lixão. Então essa política nas ações é importante conscientizar a população de não jogar lixo nas áreas... Fazer um trabalho dos carroceiros. Eu vi uma crítica mais ou menos a isso, que enquanto alguns municípios estão abolindo a questão dos animais, traçados, cada realidade, e eu acredito que eles precisam uma forma. Você não consegue finalizar com essa atividade que é cultural, que é histórica. Mas você consegue, antes de chegar num processo para poder encerrar, você consegue acompanhar e fazer um processo educativo com eles de como fazer a utilização desses animais sem a questão da violência. Então, assim, nós temos várias questões que são complexas e que você precisa dar respostas, você vai acertando, você vai errando, você vai errando. Ecoponto que faz, então as pessoas que trabalham com artesanato já têm um lugar para buscar esse lixo reciclado. A cultura da sociedade em separar. Eu lembro que as primeiras vezes que eu fui em Brasília, e eu ficava com uma amiga minha nos processos formativos, no apartamento dela, eu vi ela separando. E eu achava, meu Deus, mas como é difícil. Tudo é costume, né? E hoje eu já consigo. Meu esposo faz muito organizar o lixo, né? E aí ele organiza faz. O quarto, imagina o lixo. Isso já foi motivo até de... Olha, você tá colocando isso daí, é órgão. Tá aqui, então eu já sei. Então já tem duas lixeirinhas. Mas eu vejo, assim, no apartamento, as pessoas levando uma sacola só e jogando lá no seco, e eu vejo casquinha por lá, né? Então leva um tempo, é cultural, leva um tempo, a gente tem que se dispor a aprender, a mudar hábitos para a gente poder melhorar enquanto cidadão mesmo, não só como profissional, melhorar enquanto cidadão mesmo. E a pergunta política era qual mesmo? Como é que a senhora está vendo esse processo, né, todo aí político? Né? Você me perguntou sobre a coordenação geral. Eu ainda... me pediram para participar. Muita gente quer ser coordenador de campanha. Eu tenho medo dessas coisas, porque eu acho que é um peso muito grande no processo. Então, assim, eu aceitei o convite para contribuir na coordenação, uma coordenação ampla. E, nesse primeiro momento, eu estou na secretaria, então as minhas contribuições, elas são a partir das 17 horas, 18 horas, eu sempre quando finaliza realmente o expediente, eu vou lá, eu converso, eu vou orientando, eu puxo muito para as questões sociais, da educação, da saúde, as questões... Minha praia, onde que eu posso contribuir, né? Faço um olhar da experiência que já tive enquanto como assessora, né? A gente tem uma experiência, eu rodei muito nesses... Eu participei de vários processos formativos acadêmicos, mas eu costumo dizer que minha grande formação veio da prática, a partir do exercício profissional dentro das comunidades. Nesses 13 anos que eu assessorei a FETAEMA, foi possível eu andar os 215 sindicatos que são filiados à federação, ou seja, nós temos 217 municípios, eu rodei os 215. 99%. Rodou, hein? Rodei. Mochilinha na costa, né? Estou imaginando a foto. Mochilinha na costa, rodei quase o Brasil todo, fazendo esses processos formativos, sentando na mesa de debates com secretários de Estado, com o governador, com ministros, construindo pautas. Articulei a Marcha das Margaridas, 4 Marchas das Margaridas coordenei. Então, assim, isso dá uma experiência para a gente muito grande, porque como gestora, você está do outro lado, que você, na sua prática agora, você consegue executar, mas você vai executar com um pensamento naquilo que você reivindicava, com um compromisso e às vezes aquelas bandeirinhas de luta lá te sinalizando no dia a dia. Lembra do que você contava? Lembra onde que você dormia? Com quem você andava? O que você tanto almejava que você tem agora a condição de fazer? Então, isso vem e puxa muito firme para a gente se debruçar no trabalho. E ando por aí mostrando também que é possível ser mãe e ocupar esse espaço. Então, eu ando aí com o menininho a tirar colo por dentro das comunidades, tá
chegando o Dia das Mães, né? Eu ando com esse menininho, tem 5 anos por aí, por dentro das comunidades, mostrando a realidade, porque o mundo ele é feito de várias realidades e é esse legado que eu quero deixar. Sim. Aonde a fase que a gente estiver vivendo dentro da nossa família, que ele possa olhar sempre para esse olhar social, que existe pessoas com deficiência, que existe pessoas que vão ter outra orientação sexual, que existe diferentes religiões, Sim. que existe pessoas que passam necessidade, mas que te oferecem. Ele teve na comunidade Guarujá final de semana passada. Aí ofereceram para ele um caldo de macaxeira. Sim. E uma macaxeira cozida. O menino sentou no chão de terra e ó. Sim, Eu digo, esse é meu filho, é isso que eu quero deixar para ti, é esse legado, sim, né? Da então, assim, simplicidade, mostrando a simplicidade, sem perder as raízes de onde eu vim, sim, e mostrando que nós, mulheres negras que viemos da periferia, netas de trabalhadoras e trabalhadoras rurais com muito orgulho, somos capazes de passar por vários processos formativos acadêmicos, chegar à gestão de uma política importante no 6º maior município do estado do Maranhão com compromisso e deixando seu legado. Sueli, 1 minuto e meio, considerações finais, já te agradecendo, fechando 1 hora de programa. Obrigado. Só quero agradecer, né, todos os ouvintes, todo mundo que está acompanhando. Conheçam os nossos equipamentos, tirem as próprias conclusões de vocês, dê esse feedback para a gente. Eu consegui falar um pouquinho do que existe, mas vocês indo até esses equipamentos, muitos deles estão localizados ali na 13, né? Então, que vocês possam conhecer, ficando com dúvida, nos procurem. Nosso gabinete ali na Ascendes é um gabinete que está sempre de portas abertas para poder receber a comunidade, a população luminense, para estar informando dos nossos serviços. Então é isso, gratidão por vocês abrirem esse espaço para estar dando visibilidade àquilo que é feito e mostrando que Passo do Lumiar tem sim muita coisa boa acontecendo. Sueli, obrigado pela sua participação, secretário de Assistência e Desenvolvimento Social, Sueli Abreu, obrigado